curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Bastiat versus Proudhon. Nona carta, por Pierre-José Proudhon. Você me enganou. Eu esperava de você uma discussão séria. Suas cartas são apenas uma série de mistificações insípidas. Se você tivesse feito um acordo comigo para obscurecer a questão e impedir que nosso debate chegasse a uma conclusão definitiva, envergonhando-o com incidentes, digressões, bagatelas e quibres, não poderia ter seguido outro curso. Agora, o que estamos procurando, se você permitir, para determinar se o juro do dinheiro deve ou não ser abolido. Eu mesmo lhe disse que aí está o pivô do socialismo, a mola mestra da revolução. Primeiro de tudo, então, surge uma questão preliminar, de se é realmente possível abolir este juro. Você diz não, eu digo sim. Qual de nós deve ser acreditado? Claramente, nenhum. É necessária uma examinação. Esse é o curso que o bom senso de ter que a mera noção de justiça exige. Você, pelo contrário, protesta contra esta examinação. Desde há 2 meses, quando abrimos, em Lavoix du Peupli, este tribunal solene, em que o capital ia ser julgado e a usura condenada ou absolvida, você não tem cessado de tocar as mudanças neste refrão. O capital, como eu compreendo e como sua verdadeira natureza é revelada para mim, é produtivo. Esta convicção é suficiente para mim. Eu não me importo em saber mais. Além disso, você admite que, ao emprestar a juros, presto um serviço e não sou um ladrão. Então por que preciso te entender? Quando eu tenho provado que, sob meu sistema, a gratuidade do crédito é impossível, e que você admite que um homem honesto, sem violar a consciência, pode obter renda de seu capital, você também deve considerar essa gratuidade como impossível. Aquilo que foi mostrado como verdadeiro sob um sistema não pode se tornar falso sob outro. Caso contrário, teríamos que dizer que a mesma coisa pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa, uma proposição que minha mente absolutamente se recusa a aceitar. Eu não vou me afastar daquela posição. Então, Senhor, de onde você aprendeu? Eu não digo ao raciocinar, pois tem sido evidente desde o início deste debate que seu raciocínio consiste em continuamente afirmar sua própria proposição sem refutar a do oponente, mas a discutir. O mais pequeno escrivão em um escritório de advogado lhe dirá que, em qualquer discussão, as afirmações de cada parte devem ser examinadas sucessivamente e opostas, e como escolhemos o público como nosso juiz, é evidente que, quando seu sistema tiver sido explicado e discutido, o meu deve ser considerado. Mas essa não é sua maneira de proceder. Satisfeito com a concessão que fiz a você, ou seja, que, como as coisas são agora, emprestar a juros não pode ser considerado ilegítimo, você considerou a necessidade de juros como estabelecida, e então, sob o pretexto de que você não entende antinomia, assim, fechando minha boca, deixa o debate passar por default. Isso é discussão. Pergunto a você. Forçado por um curso tão estranho, então fiz um passo em sua direção. Vendo que meu método de demonstração parecia te incomodar, abandonei-o e mostrei a você, pela forma de argumento comum, que todas as disposições sociais mudam, que aquilo que é uma ajuda hoje se torna um obstáculo amanhã, e assim, ignorando o tempo, a mesma ideia, o mesmo fato, muda completamente seu caráter, de acordo com o respeito pelo qual vemos, que não há evidências de que isso não é o caso com o juro, que, portanto, sua objeção é inadmissível e que você deve examinar imediatamente comigo a ideia da gratuidade do crédito e da abolição do juro. Agora qual foi sua resposta? Mal ouso lembrá-la para você. Porque, por respeito a você, achei meu dever mudar meu método. Você me acusou, primeiro de tergiversação e depois de fatalismo. Eu tratei você, permita-me esta comparação, assim como o professor de matemática trata seus alunos quando, para uma demonstração difícil, ele substitui outra mais acessível para suas mentes. Porque, observe, Senhor, que a dialética hegeliana, apesar de não ser a lógica inteira, é para o silogismo e para a dedução o que a cálculo diferencial é para a geometria comum. Ria, se quiser, é o direito da mente humana rir daquilo que uma vez compreendeu e dominou, mas deve ser compreendido,
Ou então o riso é apenas uma careta sem sentido. E você, em troca de meus esforços para agradar, retribui, comigo com sarcasmo. Em sua opinião, sou apenas um sofista. Isso é sério. Fui mais longe. Você havia dito, cito suas próprias palavras: mostre-me como o juro passa da legitimidade à ilegitimidade. E eu concordo em discutir a teoria do crédito gratuito. Para completar a demonstração, prova a seguir, por uma simples operação aritmética, que o juro, enquanto desculpável como um acidente durante a condição em que surgiu e cresceu, se torna absurdo e desonesto assim que nos propomos a generalizá-lo e a torná-lo uma lei de economia pública, que é uma violação direta do princípio econômico de que na sociedade o produto líquido é idêntico ao produto bruto, de modo que qualquer demanda feita pelo capital contra o trabalho perturba o equilíbrio social e é uma impossibilidade. Provei, em conclusão, que embora o juro tenha servido uma vez como ajuda à circulação do capital, hoje, assim como a taxa sobre sal, vinho, açúcar, carne, assim como a própria aduana, é apenas um obstáculo à sua circulação, que a ele devemos o atual estancamento dos negócios, a suspensão do trabalho, a dificuldade da agricultura e o crescente perigo de falência universal. Tudo isso era histórico, teórico e prático, bem como matemático. Você mesmo observou que eu não apelei uma vez, em apoio à minha oposição ao juro, à fraternidade, filantropia, autoridade das escrituras ou dos pais da igreja. Tenho pouca fé em filantropia. Quanto à igreja, ela nunca compreendeu este assunto e a casuística de seus professores sobre este assunto foi simplesmente absurda. Sobre este assunto, de Cristo a Pio IX, foi simplesmente absurdo. Absurdo, eu digo, seja ao condenar o juro sem considerar as circunstâncias que o justificavam e exigiam, ou em chover sua maldição sobre a usura do dinheiro enquanto permitia a usura da terra. Qual foi a resposta que você deu a essa demonstração, cuja importância foi reconhecida por você, em sua quarta carta? Nenhuma. Você nega a história? Não. Você discute minhas figuras? De jeito nenhum. Então o que você diz? Você repete seu refrão interminável: quem empresta presta um serviço. Portanto, é provado que o capital tem um direito inerente e indestrutível de ser recompensado. Sob a força do qual você coloca diante de mim, como encarnação da sabedoria de séculos, 5 ou 6 aforismos, excelentes para acalmar consciências inquietas, mas todos os quais, como provarei em seguida, são as coisas mais absurdas já sancionadas pelo mais grosseiro rotineiro. Então, fazendo o sinal da cruz, você declara o debate encerrado. Amém. Você é um economista, Monsieur Bastiat, membro da Academia de Ciências Morais e Políticas, membro do Comitê de Finanças, membro do Congresso da Paz, membro da Liga de Livre Comércio Anglo-Francesa e, acima de tudo, um homem honesto e inteligente. Bem, sinto-me obrigado, a fim de salvar sua inteligência e sua honestidade, a provar a você, pelo método de A mais B, que você não sabe nada sobre as questões que se propôs a discutir, que você não está mais familiarizado com o capital, o juro, o preço, o valor, a circulação, as finanças e todo o assunto de economia política do que com a metafísica alemã. Você já, em sua vida, ouviu falar do Banco da França? Faça-me o favor de visitá-lo algum dia, não está longe do Instituto. Lá você encontrará o Sr. Dagout, que sabe mais sobre capital e juros do que você e todos os economistas da Guilhomin. O Banco da França é uma associação de capitalistas, formada há 50 anos, a pedido do Estado e por um privilégio concedido pelo Estado, com o objetivo de levar usura sobre toda a França. Desde o seu início, não parou de crescer. A Revolução de Fevereiro, ao juntar-se a ele os bancos departamentais, tornou o primeiro poder na República. O princípio sobre o qual essa associação foi formada é exatamente o seu. Eles disseram: obtivemos nosso capital pelo nosso trabalho ou pelo de nossos pais. Então, por que, em troca de torná-lo uma ajuda para a circulação geral e de dedicá-lo ao serviço de nosso país, não deveríamos receber um salário legítimo, já que o proprietário de terras obtém renda de sua terra, já que o construtor obtém renda de suas casas, já que o comerciante obtém lucro em seus bens além de seus gastos operacionais,
já que o trabalhador que coloca nossos pisos inclui no preço de seu trabalho do dia uma taxa pelo uso de suas ferramentas, que com certeza cobre mais do que o que elas lhe custaram. Poderia haver, como você vê, nenhum argumento mais plausível. É o argumento que sempre foi, e com razão, oposto à Igreja quando ela condenou o juro como distinto da rendimento. É o argumento que você recorre em cada uma de suas cartas. Agora, você sabe aonde os acionistas do Banco da França, todos os quais, incluindo o Sr. Dargaud, considero pessoas muito honestas, foram levados por esse argumento sedutor para o roubo. Sim, senhor, para o roubo mais indisfarçável, sem vergonha, detestável, pois é esse roubo sozinho que, desde fevereiro, suspendeu o trabalho, prejudicou os negócios, fez as pessoas morrerem de cólera, fome e frio, e que, com intenção secreta de restaurar a monarquia, está soprando desespero entre as classes trabalhadoras. É aqui que eu proponho mostrar-lhe como o juro passa da legitimidade à ilegitimidade, e, o que ainda mais o surpreenderá, como o crédito pago, no momento em que deixa de roubar, no momento em que reclama apenas o preço que lhe pertence legitimamente, se torna crédito gratuito. Qual é o capital do Banco da França? De acordo com o último inventário, 90 milhões. Qual é a taxa de desconto legal, acordada entre o banco e o Estado? 4% ao ano. Então, o rendimento anual legal e legítimo do Banco da França, o preço justo de seus serviços, é, para um capital de 90 milhões, a 4% ao ano, 3.600.000 francos. 3.600.000 francos. Essa quantidade, de acordo com a ficção da produtividade do capital, que o comércio da França deve anualmente ao Banco da França como recompensa pelo seu capital, que é de 90 milhões. Nessas condições, as ações do Banco da França são como tantas propriedades imobiliárias rendendo um rendimento regular de 40 francos cada uma, emitidas a 1.000 francos, valem 1.000 francos. Agora, você sabe o que se segue? Consulte o mesmo inventário. Você verá que essas mesmas ações são cotadas a 2.400 francos, em vez de 1.000. Na semana passada eram 2.445. E se a quantidade de efeitos comerciais no portfólio aumentasse um pouco, elas subiriam para 2.500 ou 3.000 francos, o que significa que o capital do banco, em vez de render 4%, a taxa legal e convencional, rende 8, 10 e 12%. O capital do banco, então, foi dobrado ou triplicado. Isso, de fato, é o que deveria ter acontecido, de acordo com a teoria anunciada em suas terceira e quarta proposições, ou seja, que o juro diminui na proporção em que o capital aumenta, mas de tal forma que o rendimento total do capitalista é ampliado. Mas não é esse o caso de forma alguma. O capital do banco permaneceu mesmo, 90 milhões. Apenas a empresa, por meio de seu privilégio e com a ajuda de sua maquinaria financeira, descobriu um método de fazer tanto negócio com seu capital de 90 milhões como se tivesse 450 milhões, ou 5 vezes mais. Você pergunta como isso pode ser? Esse é o método. É muito simples, e eu posso explicar. É precisamente um dos que o Banco do Povo propõe usar na anulação do juro. Para evitar a transferência de espécie e o manuseio incômodo de moedas, o Banco da França emite notas de crédito, chamadas notas bancárias, que representam a espécie guardada em suas cavernas. Essas são as notas que normalmente emite aos seus clientes em troca dos cheques e letras de câmbio que trazem para ela, e cujo resgate, garantido pelos sacadores e sacados, ela se compromete a obter. O papel bancário tem, assim, uma dupla garantia, a moeda guardada e o papel comercial no portfólio. Esse depósito duplo é uma boa garantia, e os homens de negócios preferem as notas bancárias à espécie, e todos estão tão ansiosos para saber a situação do banco quanto a de sua própria gaveta de dinheiro. É até pensado, em teoria, que dessa forma o Banco da França poderia dispensar o capital completamente e descontar papel sem espécie. De fato, o papel comercial que ele desconta, e contra o qual emite suas notas, sendo certo de resgate no prazo combinado, seja em prata ou em notas bancárias,
os detentores de notas bancárias só precisariam dispensar o desejo de convertê-las em moeda para permitir que todas as transações sejam realizadas apenas com papel. Então, o meio de circulação seria baseado, não no crédito do banco, cujo capital assim ficaria livre, mas no crédito público, através da aceitação geral das notas. Na prática, os fatos não se harmonizam exatamente com a teoria. Nunca vimos o papel bancário substituir completamente a espécie. Há apenas uma tendência nessa direção. Agora, veja quais resultam dessa tendência. O banco, confiando plenamente no crédito público, além disso, certo de suas dívidas, não limita seus descontos à quantidade de sua reserva metálica, mas sempre emite mais notas do que tem espécie, o que mostra que, às vezes, em vez de obter valor real e fazer uma troca real, apenas transfere dívidas, sem usar qualquer capital. Aquilo que aqui toma o lugar do capital do banco é, repito, o costume estabelecido, a confiança comercial, em uma palavra, o crédito público. Parece, portanto, que a taxa de desconto deveria diminuir na proporção da quantidade de notas emitidas além do capital, que, por exemplo, se o capital do banco é de 90 milhões, e sua circulação é de 112 milhões, o capital fictício sendo um quarto do capital real, a taxa de desconto deveria diminuir de 4 para 3%. O que poderia ser mais justo do que isso? Por favor, o crédito público não é propriedade pública. A emissão adicional do banco não é garantida pelas obrigações mútuas dos cidadãos. A aceitação deste papel, que não tem base metálica, não depende inteiramente de sua confiança um no outro. Não é essa mesma confiança que faz o papel passar o que o capital do banco fez. O que ele garante. Já pode ver a partir deste esboço simples como sua terceira proposição é falsa, que faz uma diminuição de juro envolver um aumento correspondente de capital. Nada é mais falso do que essa proposição. A teoria e prática de todos os bancos prova, pelo contrário, que um banco pode facilmente obter 4% sobre seu capital enquanto sua taxa de desconto é apenas de 3%. Veremos em breve que a taxa pode ir muito mais baixo. Então, por que o banco, que, com 90 milhões de capital, emite, como supomos, 112 milhões de notas, e que, consequentemente, opera, com a ajuda do crédito público, exatamente como se seu capital tivesse aumentado de 90 milhões para 112, por que, pergunto, ele não reduz sua taxa de desconto na mesma proporção? Porque esse juro de 4% recebido pelo banco como recompensa pelo capital que não é dele. Você pode me dar uma razão que justifique esse extra de 1% em 112 milhões? Por minha parte, senhor, eu chamo um gato de gato e roletes de safado. E eu digo claramente que o banco rouba. Mas isso é nada. Enquanto o Banco da França emite notas no lugar da moeda, uma parte de seus clientes continuam a resgatar suas notas em espécie, de modo que, o capital de capital sempre o mesmo, 90 milhões, a reserva metálica, ou a quantidade de espécie presente no banco, aumenta gradualmente para 100, 200, 300 milhões. Hoje é de 431 milhões. Este acúmulo de espécie, com o qual algumas pessoas têm uma mania de se afligir, é o fato decisivo que aniquila a teoria do juro e mostra de maneira mais palpável a necessidade de crédito gratuito. Isso pode ser facilmente explicado. É um ponto admitido em teoria que a troca de produtos pode ser muito bem realizada sem espécie. Você mesmo admite, e todos os economistas sabem disso. Agora, a prova desta teoria é precisamente o fato de que é levada a cabo diante de nossos próprios olhos. A circulação de letras de crédito substituindo gradualmente a moeda metálica, o papel sendo preferido à moeda, o público escolhendo pagar suas dívidas em espécie em vez de em notas do banco, e o banco sendo constantemente persuadido, seja pelas necessidades do Estado que o empresta, seja pelas de comércio que vai em massa para obter seu papel descontado, ou por qualquer outra causa, a fazer novas emissões frequentemente,
O resultado é que o ouro e prata saem da circulação e são absorvidos pelo banco, assim continuamente aumentando sua reserva e tornando sua capacidade de multiplicar suas notas literalmente limitada. É por essa conversão que a reserva do banco atingiu a enorme quantia de 431 milhões. Resulta, portanto, que a associação formando o banco, apesar da renovação de seu privilégio, já não é a única a ter direito a ele. Com este aumento de sua reserva, ela entrou em parceria com outra mais poderosa do que ela própria. Este parceiro é o país, que representa toda semana no balanço do Banco da França um capital variando de 340 a 350 milhões. E como os interesses são conjuntos indivisíveis, podemos dizer com toda a verdade que não é mais a empresa privilegiada de 1803 que constitui o banco, que nem é o Estado, que lhe dá sua carta, é o comércio, e a indústria, são os produtores, e a nação inteira, que, ao aceitar o papel do banco em preferência ao ouro, realmente o assegurou, e estabeleceu, no lugar do antigo Banco da França com seu capital de 90 milhões, um banco nacional com um capital de 431 milhões. Um decreto da Assembleia Nacional, tendo como objetivo o resgate do capital do Banco da França e a conversão deste banco em um banco central, em que todos os cidadãos franceses deveriam ser sócios silenciosos, seria apenas um anúncio do fato já realizado da absorção desta associação pela nação. Este ponto estabelecido, retomo meu argumento anterior. A taxa de juro anual acordada entre a associação e o Estado é de 4% do capital do banco. Este capital é de 90 milhões. A reserva metálica hoje, 31 de dezembro de 1849, é de 431 milhões. A quantidade de notas emitidas é de 436 milhões. O capital, tanto real quanto fictício, com o qual o banco opera, sendo quase quintuplicado, a taxa de desconto deve ser reduzida a 1/5 da taxa estabelecida na lei pelo qual o banco foi estabelecido, ou seja, para algo como 3/4%. Você deve ver, senhor, como suas proposições ficam longe da precisão de Euclides. Não é verdade, e os fatos acabam de citar provam além de qualquer dúvida que não é, que a diminuição do juro é proporcional ao aumento do capital. Entre o preço de mercadorias e o juro do capital não há a menor analogia. As leis que regem suas flutuações não são as mesmas, e todo o seu barulho das últimas 6 semanas em relação a capital e juro tem sido completamente sem sentido. O costume universal de bancos e o senso comum das pessoas lhe dão a mentir em todos esses pontos de uma maneira muito humilhante. Agora, você acreditaria, senhor, pois, de fato, você não parece estar bem informado sobre qualquer coisa, que o Banco da França, uma associação composta de pessoas honestas, filantropos, homens temerosos de Deus, completamente incapazes de comprometer suas consciências, continua cobrando 4% em todos os seus descontos sem permitir que o público tire o menor benefício disso. Você acreditaria que ele regula os dividendos de seus acionistas e cita seu estoque no mercado monetário, com base em 4% sobre um capital de 431 milhões que não é seu? Diga, isso é roubo. Sim ou não? Mas ainda não chegamos ao final. Eu ainda não comecei a contar-lhe os crimes desta sociedade de especuladores de ações, fundada por Napoleão com o propósito expressivo de apoiar funcionários parasitas e proprietários e sugar o sangue da vida da nação. Alguns milhões, mais ou menos, não são suficientes para afetar perigosamente uma população de 36 milhões de homens. Aquela parte dos roubos cometidos pelo Banco da França que eu expus é apenas uma bagatela. Apenas os resultados são dignos de consideração. A fortuna e o destino do país estão hoje nas mãos do Banco da França. Se ele aliviasse a indústria e o comércio com uma diminuição de sua taxa de desconto proporcional ao aumento de suas reservas, em outras palavras, se ele reduzisse o preço de seu crédito a 3/4%, o que deve fazer para deixar de roubar? Essa redução produziria imediatamente, em toda a República e em toda a Europa, resultados incalculáveis. Eles não poderiam ser enumerados em volume. Eu me limitarei às indicações de alguns. Então, se o crédito do Banco da França, quando esse banco se tornar um banco nacional, for concedido a 3/4% em vez de 4%,
Os bancos ordinários, notários, capitalistas e até os próprios acionistas do próprio banco seriam imediatamente obrigados pela competição a reduzir seus juros, descontos e dividendos a pelo menos 1%, incluindo despesas incidentais e corretagem. Qual mal, você acha, essa redução faria aos tomadores de crédito pessoal ou ao comércio e indústria, que são forçados a pagar, por causa disso apenas, uma taxa anual de pelo menos 2.000 milhões. Se a circulação financeira pudesse ser efetuada a uma taxa de desconto representando apenas o custo de administração, redação, registro, etc., os juros cobrados em compras e vendas a prazo cairiam por sua vez de 6% para zero, ou seja, o negócio então seria feito em base de dinheiro, não haveria mais dívidas. Novamente, até que ponto, você acha, isso diminuiria o vergonhoso número de suspensões e falências? Mas, assim como na sociedade o produto líquido é indistinguível do produto bruto, assim, à luz do somatório total de fatos econômicos, capital é indistinguível de produto. Esses dois termos, na realidade, não representam duas coisas distintas, eles designam apenas relações. Produto é capital, capital é produto. Há uma diferença entre eles apenas na economia privada, nenhuma em economia pública. Então, se o juro, depois de ter caído, no caso de dinheiro, para 3/4%, ou seja, para zero, na medida em que 3/4% representam apenas o serviço do banco, deveria cair para zero no caso de mercadorias também. Pela analogia de princípios e fatos, ele logo cairia para zero no caso de imóveis. O aluguel desapareceria ao se tornar um com a liquidação. Você acha, senhor, que isso impediria as pessoas de morar em casas e cultivar a terra? Se, graças a essa reforma radical na mecânica da circulação, o trabalho fosse obrigado a pagar ao capital apenas tanto juro quanto seria uma recompensa justa pelo serviço prestado pelo capitalista, espécie e imóveis sendo privados de suas propriedades reprodutoras e valorizados apenas como produtos, como coisas que podem ser consumidas e substituídas, o favor com o qual a espécie e o capital são agora vistos seria totalmente transferido para os produtos. Cada indivíduo, em vez de restringir seu consumo, só procuraria aumentá-lo, enquanto, atualmente, graças à restrição imposta aos produtos consumíveis pelo juro, os meios de consumo são sempre muito limitados. Então, pelo contrário, a produção seria insuficiente. O trabalho então estaria seguro na verdade e no direito. A classe trabalhadora, ganhando de uma vez os 5.000 milhões, ou por aí, agora tomados na forma de juros dos 10.000 que produz, mais 5.000 milhões que esse mesmo juro priva ela de destruindo a demanda por trabalho, mais 5.000 milhões que os parasitas, cortados de uma vida, então seriam obrigados a produzir. A produção nacional seria dobrada e o bem-estar do trabalhador aumentado em 4 vezes. E você, senhor, a quem a adoração do juro não impediu de levantar seus pensamentos para outro mundo, o que você diz sobre essa melhoria das coisas aqui abaixo? Você vê agora que não é a multiplicação do capital que diminui o juro, mas, ao contrário, que a diminuição do juro multiplica o capital. Mas tudo isso desagrada aos capitalistas e desagrada ao banco. O banco tem em sua mão o cornucópio que o povo lhe confiou. Esse cornucópio são os 341 milhões de espécie acumulados em seus cofres, que testemunham tão alto poder do crédito público. Para reanimar o trabalho e difundir a riqueza em toda parte, o banco precisa fazer apenas uma coisa, a saber, reduzir sua taxa de desconto a uma figura tão pequena que o total de juros que recebe seja igual a 4% de 90 milhões. Ele não vai fazê-lo por causa de alguns milhões a mais para distribuir entre seus acionistas, e que ele rouba. Ele prefere causar uma perda anual ao país de 10.000 milhões, a fim de recompensar o parasitismo, remunerar o crime, satisfazer os desejos intempestivos de 2 milhões de funcionários, jogadores de ações, usurários, prostitutas e espionagem, e preservar esse leproso de um governo. Ele causará, se necessário, 34 milhões de homens a apodrecer. Eu disse tudo? Não, isso exigiria 10 volumes,
Mas eu devo parar. Eu vou fechar considerando um golpe que parece ser um mestre em sua espécie e ao qual solicito sua atenção. Um dividende. Um defensor do capital. Você não está familiarizado com seus truques. A quantidade de espécie, eu não direi existente, mas circulando na França, incluindo a reserva do banco, não excede, segundo estimativas comuns, 1 bilhão a 4% de juros. Estou raciocinando na suposição de crédito pago. O povo trabalhador deveria pagar 40 milhões anualmente pelo uso desse capital. Você pode me dizer, senhor, por que, em vez de 40 milhões, estamos pagando 10.600 milhões? Eu digo 10.600 milhões, como a recompensa desse capital. 10.600 milhões. 160%. Impossível. Você exclama. Eu não lhe disse, senhor, que você não sabia nada sobre economia política. Este é o fato, embora para você, tenho certeza, ainda seja um enigma. A quantidade de hipotecas, de acordo com as autoridades mais confiáveis, é de 12 mil milhões. Alguns colocam em 14 mil milhões, que a agricultura, as manufaturas e o comércio, em suma, o trabalho, que produz tudo, e o Estado, que não produz nada e é sustentado pelo trabalho, devem ao capital. Todas essas dívidas, note este ponto, surgem de dinheiro emprestado, ou dito ter sido emprestado, a 4, 5, 6, 8, 12 e até 15%. Tomando 6% como a taxa média de juros nos 3 primeiros itens, que totalizam 20 mil milhões, eles renderiam 1.200 milhões. Adicione os juros da dívida pública, que é cerca de 400 milhões. E temos no total 10.600 milhões de juros ao ano sobre um capital de 1 bilhão. Agora, então, diga-me, é nesse caso também a escassez de espécie que causa enorme quantidade de juros? Não, pois todas essas quantidades foram emprestadas, como vimos, a uma taxa média de 6%. Então, como um juro, estabelecido em 6%, se tornou um juro de 160%. Eu lhe direi, você, senhor, que considera todo o capital como natural e necessariamente produtivo, sabe que essa produtividade não é possuída por todos os tipos de propriedade da mesma maneira, que ela pertence principalmente a 2 tipos, o conhecido como imóveis, terras e casas, se tivermos a chance de alugá-los, o que nem sempre é fácil ou seguro, e o conhecido como dinheiro. Dinheiro, especialmente dinheiro. Esse é o capital por excelência. O capital que é emprestado, que é contratado, que é pago, que produz todos esses maravilhosos financeiros que vemos manobrando no banco, na bolsa de valores e em todas as lojas de juros e usura. Mas o dinheiro não é, como a terra, capaz de cultivo, nem, como casas ou roupas, pode ser consumido pelo uso. Ele é apenas um token de troca, aceito por todos os comerciantes e produtores, e com o qual um sapateiro, por exemplo, pode comprar um chapéu. Em vão, através da agência do banco, o papel, aos poucos e com o consentimento universal, é substituído pela espécie. O preconceito se mantém firme, e se o papel do banco é recebido em vez de espécie, é apenas porque a opinião prevalece de que ele pode ser trocado a qualquer momento por espécie. A espécie é a única em demanda. Quando eu empresto dinheiro, então, é realmente o poder de trocar meu produto não vendido de hoje ou do futuro que empresto. O dinheiro, em si mesmo, é inútil. Eu pego apenas para gastá-lo. Eu nem o consumo nem o cultivo. A troca uma vez consumada, o dinheiro torna-se novamente transferível e, consequentemente, capaz de ser emprestado novamente. Assim ele segue em frente, e como, com a acumulação de juros, o capital em dinheiro, no curso da troca, sempre retorna à sua fonte, segue-se que o novo empréstimo, sempre feito pela mesma mão, sempre beneficia as mesmas pessoas. Você diz que, na medida em que o dinheiro serve para facilitar a troca de capital e produtos, o juro pago sobre ele é uma compensação não tanto pelo dinheiro em si, mas pelo capital trocado, e que, assim visto,
Os 10.600 milhões de juros pagos sobre 1 bilhão de espécie representam realmente a recompensa de 25 a 30 mil milhões de capital. Isso foi dito ou escrito em algum lugar por um economista da sua escola. Tal acusação não pode ser sustentada por um momento. Como acontece que as casas são alugadas, que as terras são arrendadas, que a mercadoria vendida a prazo paga juros, simplesmente por causa do uso de espécie, que intervém como agente fiscal, em todas as transações, que evita que as casas e as terras sejam trocadas em vez de emprestadas e mercadorias sejam vendidas à vista. Então, a espécie, que intervém em todos os lugares como capital suplementar, como agente de circulação, como meio de segurança, é exatamente isso que estamos pagando e a remuneração pelo serviço prestado por ela é exatamente o ponto em questão agora. E, como em outro lugar vimos, a partir de uma explicação do funcionamento do Banco da França e das consequências da acumulação de sua reserva metálica, que um capital de 90 milhões de espécie, tendo que produzir um juro anual de 4%, admite uma taxa de desconto de 3, 2, 1 ou até 3/4%, de acordo com a quantidade de negócios realizados pelo banco, fica muito evidente, além disso, que os 10.600 milhões de juros que a nação paga a seus usureiros, banqueiros, detentores de títulos, notários e sócios dorminhocos são simplesmente o aluguel de 1 bilhão de ouro e prata, a menos que você prefira reconhecer comigo que esses 10.600 milhões são obtidos por roubo. Eu lhe disse, Senhor, no início desta controvérsia, e agora repito, que nunca tenho a intenção de atacar os homens. Eu acuso apenas ideias e instituições. Nesse sentido, fui, ao longo desta discussão, mais justo do que a igreja, mais caridoso do que o próprio evangelho. Você viu com que cuidado eu separei, ao considerar a questão do juro, o homem da instituição, a consciência da teoria. Nunca vou atacar a sociedade, apesar de todos os crimes de meus semelhantes e dos vícios de meu próprio coração. Acredito na santidade da humanidade. No entanto, quando considero quais loucuras a revolução está lutando hoje, quando vejo milhões de homens sacrificados para utopias tão abomináveis, estou quase pronto para ceder à minha misantropia, e já não sinto coragem para tentar refutá-las. Então eu tento elevar e nobilitar, pela sublimidade da dialética, as misérias do meu assunto. Mas sua rotina implacável inevitavelmente me arrasta de volta à realidade ideosa. Um aumento duplo da produção, um aumento de 4 vezes do conforto do trabalhador. É isso que podemos realizar em 24 horas, se quisermos, por uma simples reforma do banco, sem ditadura, sem comunismo, sem falange, sem Icaria, e sem a tríade. Um decreto, em 12 artigos, da Assembleia Nacional, uma simples declaração do fato de que o Banco da França, com o aumento de sua espécie, se tornou um banco nacional, que, consequentemente, deve agir em nome da nação, e reduzir sua taxa de desconto para 3/4%, e a revolução está 3/4 cumprida. Mas isso não é o que desejamos, isso é o que recusamos a entender. Até que ponto nosso papo político e nosso blá 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 parlamentar sufocaram nosso senso moral e político? Isso não é o que o Banco da França, a cidadela do parasitismo, deseja. Isso não é o que o governo, criado expressamente para sustentar, proteger e incentivar o parasitismo, deseja. Esta não é a vontade da maioria da Assembleia Nacional, composta de parasitas e cúmplices de parasitas. Esta não é a vontade da minoria, apaixonada pelo governo e desejosa de saber o que será da sociedade quando não houver mais parasitas. Esta não é a vontade dos próprios socialistas, fingidos revolucionários, para quem a liberdade, a igualdade, a riqueza e o trabalho não significam nada se tiverem que abandonar ou até mesmo adiar suas quimeras e renunciar à sua esperança de poder. Esta é a vontade do proletariado, confundido com teorias sociais, que brinda em nome do amor e fala sobre a fraternidade, mas não sabe o suficiente para exigir. Continue, então, capital, continue roubando este povo miserável. Devore essa burguesia estúpida, esmague o trabalhador, flete o camponês, como as crianças,
Prostitua as mulheres e reserve seus favores para o covarde que acusa, o juiz que condena, o soldado que atira e o escravo que aplaude. A moralidade dos vendedores de vinho se tornou a das pessoas honestas. Malditos sejam os meus contemporâneos,